Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Crítica Sem Critério. E hoje, falando aqui do podcast, um podcast que é um modelo em que você está aí ouvindo a gente, mas ao mesmo tempo está dirigindo, ou está fazendo uma faxina, ou está se ocupando com outra coisa, porque é isso, no dia a dia nós estamos sempre ocupados, sempre fazendo uma coisa enquanto estamos fazendo outra, sempre ganhando um tempo. Mas a pergunta que a gente quer fazer hoje, Vitor, você tem um tempinho para adoecer? Exatamente, né? Como é que a gente lida com o tempo e que perspectiva de tempo está colocada para a gente a partir do modelo que a gente vai falar, né, de neoliberalismo, e como isso interfere na nossa subjetividade, né? Porque aparentemente não, né, mas algumas pessoas não conseguem identificar ou ver como é que isso funciona, mas a gente sabe que acontece. Então vamos lá para mais um episódio do Crítica Sem Critério. E com o título de hoje, Tem um Tempinho para Adoecer, nós estamos aqui com um convidado, Francisco Machado. Ele é psiquiatra, pós-graduado em filosofia, e vamos conversar hoje sobre como que o modo que a gente se organiza na nossa sociedade vem sendo decisivo para a saúde mental de cada um. Como essa questão do uso do nosso tempo vai se atrelando à nossa forma de viver, à nossa forma de encarar a nossa saúde. Exatamente, Tainá. E é bem interessante você trazer essa questão do tempo, porque quando você fala do modelo social, do modo como a sociedade se organiza, ou um modelo de gestão econômica, né, dessa sociedade que interfere em várias coisas, entre outras, vai interferir no tempo. E como você bem falou no início, a gente vive num certo atropelamento, né? Então sempre a correria, né, a falta de tempo, como se o tempo não desse para tudo que a gente tem que fazer. E aí eu trago uma reflexão a partir dessa questão do tempo, que ele vem de um trecho que a Maria Rita Kel, que é psicanalista e jornalista, ela cita no livro dela O Tempo e o Cão, a atualidade das depressões, que inclusive ela faz esse link da depressão com o tempo, e ela traz um trecho do Antônio Cândido que diz assim: o capitalismo é o senhor do tempo, mas tempo não é dinheiro, isso é uma monstruosidade, o tempo é o tecido da nossa vida. Então, é como se às vezes a gente perdesse a noção de que o tempo é o tecido da nossa vida. O que a gente tem na vida, basicamente, é o tempo. E quando a gente vai preenchendo por obrigações ou pelo trabalho, com essas demandas que a gente tem, a gente acaba ficando sem tempo para viver outras coisas que são fundamentais para a nossa saúde mental, né? Mas, assim, para a gente entender como é que o neoliberalismo interfere, né, nessa questão do tempo e tudo mais que a gente vai dialogar aqui, eu acho interessante a gente começar perguntando ao Francisco o que seria, então, o neoliberalismo. Olá a todos. Tema muito interessante esse do neoliberalismo, porque muitas vezes a gente acredita que a nossa sociedade funciona já dessa forma e vai continuar sempre dessa forma. Então a gente fazer uma reflexão disso, de que de acordo com o tempo, de acordo com o modelo econômico, adoecemos de forma diferente, nos comportamos de forma diferente, é muito importante. Então o neoliberalismo ele surge já no momento de uma crise do capitalismo. Então o capitalismo ele tem vários momentos, né? Em alguns momentos, então antes do neoliberalismo, você tinha aquele modelo mais que o Estado se preocupava em dar um bem-estar para a sua população, o estado de bem-estar social, sendo que em um determinado momento já não tem índices econômicos satisfatórios esse estado de bem-estar social. Então se começa a implementar um novo modelo neoliberal, que aí fica muito mais pautado o lucro, o aumento da produção. Então, e isso não é só um modelo econômico. Então, até Margaret Thatcher já começava muito a pautar isso, como era uma necessidade não só de um modelo econômico, mas de que as pessoas se comportassem dessa forma, de que as pessoas introjetassem esse modelo, vivenciassem isso, não fosse só uma coisa econômica, mas um modo de funcionamento mesmo das pessoas. E não só das pessoas, né, assim, do próprio Estado, de tudo começa a ser muito mais no modelo de empresa. Então, nós somos empresas de si mesmo, o Estado acaba sendo empresa, então tem que cortar custos, tem que fazer com que a economia
gire. Então, acho que isso influencia muito no adoecimento, né? E aí, o neoliberalismo ele tem essa lógica do cada um por si. Ele foi surgindo, né, a partir dessa crise 29, então a partir de uma saída para que aparentemente as coisas parecessem resolvidas, né? Como se então cada um precisasse lutar pelo seu bem-estar de uma forma bem individual, isentando aí o papel de uma coletividade. Então, cada um seria o responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. E aí, com isso, a gente acaba legitimando uma falsa sensação de uma potência total daquele indivíduo como responsável pelo seu bem-estar, quando, na verdade, a gente tem que lembrar desse entrelaçamento, né, que também é muito importante. Então, isso, com o neoliberalismo, fica muito deixado de lado. Importante a gente pensar nisso, né? Isso, assim, a negação também da coletividade, né? Como você começa a negar a coletividade por uma necessidade mesmo de aumento de lucro, né? Então, porque um dos teóricos neoliberais, ele falava assim de como era importante essa liberdade. E essa liberdade quer dizer o quê? Se o Estado investe num bem coletivo, então vai pegar os impostos e investir em alguma coisa para a coletividade, ele vai estar, de alguma forma, impedindo que eu, enquanto indivíduo, invista no que eu quero. Porque aquele dinheiro que eu contribuo, eu poderia estar investindo, e talvez eu não queira, investir no coletivo. Então, ele começa a botar essa lógica de que temos que ir muito mais para o indivíduo e negligenciar o coletivo. E aí fica, inclusive, essa reflexão. Será que é possível viver sem uma coletividade? Será que é esse modelo? Então, qual o que é que isso gera para nós, né? Essa negação da coletividade. Pois é, e pensar assim, que como é que a gente vai ter uma lógica, né? Como é que a gente vai viver numa lógica que supõe que a gente não depende de certas condições que o meio e a coletividade precisam nos oferecer para que a gente alcance determinadas coisas, né? Tanto bens como direitos básicos, como condições de vida, né? Porque fica parecendo que isso, basta o indivíduo querer que ele vai conseguir, quando não é verdade. Agora, uma coisa que eu achei legal você tocar nesse ponto do neoliberalismo foi a questão de, além de ser vamos dizer assim, uma estrutura, um sistema de gestão da riqueza no Estado, ele também passe a ser considerado um modelo de comportamento que o indivíduo, e aí entra nessa lógica, né, individualista, que o indivíduo deve introjetar para que a sociedade funcione de determinada maneira. E aí eu lembrei, quando você falava da questão de liberdade econômica e tal, que tem a questão do liberalismo. Você poderia dizer assim, sobre alguma diferença entre o liberalismo e o neoliberalismo? Dentro do próprio modelo do capitalismo, né, então o liberalismo ele surge primeiro, e então muito mais essa questão da liberdade mesmo, então o Estado mínimo, então a não intervenção do Estado, sendo que esse modelo chega um momento que tem aquela quebra, né, da Bolsa de 29, que o mercado ele vai com tanta especulação que acaba ocorrendo um deslocamento mesmo da precificação das coisas. A galera começou a dizer que as coisas valiam muito mais do que elas valiam, então como se tivesse se deslocou da produção. Então isso gerou uma quebra e teve uma necessidade de mudança. E aí veio os períodos de guerra, tal. Então depois desse período de guerra vem quando o investimento do Estado acaba ocorrendo muito mais, que é no estado de bem-estar social, keynesianismo, nessa tentativa de reconstrução, nessa tentativa de trazer um bem-estar para a população, um novo modelo, já que aquele liberalismo inicial mostrou uma falência, né, mostrou um fracasso. E aí depois disso, como eu disse, depois chega um momento que começa a ter uma estagnação econômica. E aí tinha a Escola de Chicago, né, que foram os primeiros teóricos do neoliberalismo, Milton Friedman, e aí esse pessoal começa a implementar o primeiro laboratório na ditadura de Pinochet, do Chile. Então, o pessoal começa a implementar esse modelo econômico. Então, basicamente, assim, bem resumido, claro, mas tem essa linha histórica, assim, primeiro aquele liberalismo que ele faz mínimo de intervenção, depois o estado de bem-estar social, que o Estado tenta trazer um bem-estar à sua população, e depois o neoliberalismo.
Um ponto interessante é a gente perceber que o neoliberalismo ele vem também com essa discussão de tentar o Estado não intervir tanto, diminuir o Estado, mas quando a gente pega o momento de 2008, que tem aquela quebra da bolsa imobiliária, o Estado americano vai e salva, investe muito na economia para salvar os grandes banqueiros, os grandes empresários. Ou seja, então não é assim tão... O Estado não intervém muitas vezes para a população, mas quando precisa ali para a economia, para os grandes empresários, tem intervenção. Então é interessante a gente perceber isso também, né, que tem os interesses nesse ponto. E aí, você falando disso, me lembra que sempre fica essa lógica, então, de como se precisasse, para alimentar o próprio neoliberalismo, ter alguém que fica à parte desse modo, né, de produção, alguém que vai fazer com que isso perpetue, né? Tem um artigo que chama Depressão e Neoliberalismo, Constituição da Saúde Mental na Atualidade, que vai dizer que as necessidades e ideais vão estar apoiados nos moldes pré-existentes fornecidos pela cultura. Então, é interessante para o neoliberalismo que existam pessoas que ficam à parte desse modo, né, de funcionamento, para que aquilo vá se perpetuando. Então, como você colocou, então, nesse momento aí, quando o Estado passa a intervir, é só quando aquelas pessoas estão também prejudicadas e não por conta daquela parcela que estava à parte, né? Então, é interessante, né? Parece que é interessante manter esse modelo. Isso. E até isso, assim, se você bota uma parcela excluída, uma parcela que não tem acesso a emprego, você gera uma pressão muito mais de produção, você gera um medo de perder emprego, você gera toda uma demanda para você se continuar produtivo. Então, o desemprego é estrutural no neoliberalismo. Então, não é possível você ter um emprego para todos no neoliberalismo. Isso é muito interessante para o modelo neoliberal, ter essa reserva de desempregados, essa miséria, para botar um medo na população, uma necessidade de produção e aumentar a taxa de lucro de quem está com os grandes empresários, né? E foi interessante o Francisco falar de medo, Tainá, porque eu acho que entra um pouco no que a gente estava conversando do café filosófico do Safatli, né? Uhum. Que ele fala do medo como um afeto político central, que entra na questão do cada um por si, e aí isso gera um medo, né, de não conseguir, de falhar, de como é que vai ser a minha vida. Então é como se esse medo fosse um afeto proposital para que esse sistema possa se perpetuar, né? E o medo, a gente percebe isso nas nossas escutas, né, de atendimento. E o medo faz com que cada um tente se responsabilizar desse sistema todo, né? Então, se isso está acontecendo é porque eu não sou bom o suficiente, eu não consigo encontrar ali quais são uma forma de eu funcionar melhor, de eu poder produzir de uma forma melhor. Então, ele acaba trazendo para ele toda a responsabilidade de estar produzindo de uma forma que aquele modelo espera dele. Uhum. E aí, isso que aquele sujeito não se dá conta. E o Vladimir Safatli traz isso, acho que vale muito a pena assistir, essa coisa da lógica do condomínio, fazendo justamente a crítica à nossa forma de viver, do condomínio, cada um no seu espaço, fingindo ali uma certa coletividade, mas que cada um está preocupado, muito mais preocupado com o seu, e não que não vá, mas somente preocupado com o seu espaço e em implementar uma melhor maneira de crescer, e que isso ele precisa fazer pelo seu próprio esforço e meritocracia. E então, como se fosse simples dessa maneira, como se as questões que já são históricas ou culturais não fossem importantes. Exatamente. Um ponto interessante que você falou dessa questão da lógica do condomínio, como esse modelo atual também, ele favorece isso, assim, de um certo até totalitarismo mesmo, de a gente só querer, de algumas categorias, só querer encontrar pessoas dos seus iguais. Então, o condomínio, você só tem contato com os seus iguais. Então, você não tem que ter contato com a miséria, né? Você não tem que ter contato com os miseráveis. Então, acaba fingindo que isso não existe. Então, é uma negação mesmo da realidade, né? Porque é como se você vivesse uma realidade que só o seu extrato social está ali perpassando aquilo ali, né? E você não precisa se defrontar com outra realidade. Né? Isso, o que importa é que cada um pague a sua taxa ali do condomínio, que esbanje ali uma imagem, mas que, na verdade, se esquece que é a partir do coletivo que se estrutura o mínimo da dignidade para que cada um possa ter
acesso a uma saúde mental. Então, esse tema de hoje, né, em relação a se tem um tempo para adoecimento, porque também tem isso, né? No nosso dia a dia, a gente pensa que não tem direito nem a um tempo para o sofrimento, seja ele de que ordem for. Então, é como se, não dá tempo. Agora, né, se for pra gente, tem gente que a gente já ouviu muito falar, se for para ter Covid, que seja semana que vem, porque nessa eu tenho que produzir isso e aquilo outro, e não vai dar. Então, como é isso? Como é que a gente quer estar com esse controle aí, como se a saúde fosse também uma coisa financeira, como se... E com hora marcada. E com hora marcada, né? Então, não é dessa forma. O tempo que a gente tem para adoecer, será que já não é um adoecimento, a forma que a gente está vivendo agora? Pois é. E esse adoecimento, isso, não só da pessoa mesmo, né, mas inclusive do outro. Quantas vezes a gente acaba negligenciando o olhar com o outro, às vezes até quer, mas tem um cuidado com o outro, a gente lembra de alguém assim que a gente lembra que está numa situação mais vulnerável, que a gente poderia dar uma ajudada, mas a gente está às vezes tão cheio das nossas demandas que acaba sendo consumido também. Então, é isso, essa demanda do indivíduo e do excesso está cada vez mais ressaltada, né, no neoliberalismo. E também tem outra coisa, eu acho, dessa questão do tempo, que também quem adoece, seja mentalmente ou fisicamente, muitos trabalhadores, eles não têm o tempo ou a liberdade de procurar assistência. Porque não pode, porque o patrão não libera, porque a minha patrona não vai aceitar o atestado, né? Ou a empresa que não aceita uma declaração de comparecimento, só aceita o atestado como uma forma de brecar, né? Ou com que o trabalhador possa procurar assistência. Então também tem essa questão, né? De não permitir o acesso. Né? Quantas pessoas, eu não sei vocês, que foram atendidas, a gente dá um atestado e foram demitidas por conta disso, né? E pra você ver até interessante como isso tem influência, porque, por exemplo, se você pega muitas vezes um servidor público que tem uma estabilidade, uma garantia, então a gente mesmo, comigo acontece, assim, a gente consegue dar um atestado com muito mais tranquilidade, porque aquela pessoa precisa, aquela pessoa está adoecida, e às vezes outras pessoas, a gente se preocupa muito mais, assim, de, pô, se eu der um atestado, será que essa pessoa não vai depois ser demitida, como acho que já pode ter acontecido, né? Pois é. É verdade. E o que a gente está falando é também que não que um afastamento vai garantir a reestruturação da saúde mental de alguém. A gente não está falando disso, mas são coisas tão mínimas, às vezes a pessoa precisa de um tempo. Agora, claro, às vezes a gente mesmo vai colocando ali no nosso dia a dia atribuições em que não se permite um tempo que seja também interessante para promover alguma saúde mental. Então, a gente também vai entrando nessa lógica de produção, em que a gente vai se exigindo na medida dessa lógica. Então, a própria sociedade vai alimentando essa lógica de como utilizar o tempo. Pois é. E eu acho que tudo isso que a gente está falando, do tempo, da individualidade, do buscar a saúde, de ter tempo para alguma coisa, e quando a gente falou lá atrás da individualidade muito sustentada por esse neoliberalismo, de você ser um empreendedor de si mesmo, da meritocracia, eu acho que tudo isso vai para o tema da liberdade. Porque é uma outra coisa pregada pelo neoliberalismo, né, de que você é senhor do seu tempo, é empreendedor de si mesmo, se você quiser você consegue, a meritocracia, né? Se você tiver méritos você vai alcançar. Quando, na verdade, a gente precisa problematizar o conceito de liberdade, né? Que não existe uma liberdade irrestrita, como prega o neoliberalismo. A gente precisa que o meio ofereça certas condições para a gente se determinar, porque a gente não pode se autodeterminar sozinho. E ter tempo, poder ter acesso à saúde, né, trabalhar de forma digna, entre outras coisas, dependem de uma certa liberdade, que a depender do conceito que estiver sendo trabalhado, da lógica de liberdade que a gente estiver vivendo, ela pode ser uma falácia, como no neoliberalismo. Né? A realidade é impositiva, né? Então, se você tem fome, você vai ter que procurar o que comer. Você não vai ter como passar horas e horas estudando para um concurso se você está com aquela fome imediata. Enquanto outras pessoas que têm uma base econômica, social, que conseguem fazer isso, fica muito mais fácil, né? Então, de fato, assim, não é... É uma falácia mesmo, essa ideia de que meritocracia, cada um tem a liberdade de conquistar. Claro que tem exemplos assim, individuais, de pessoas que conseguem sair de um ponto, vai para outro, ter uma ascensão de vida, mas acho que
ir por esse caminho também de pegar um exemplo e negar a totalidade da realidade, Pois também é. é um erro. Assim. Geralmente eles são a exceção e não a regra. E as pessoas querem se pautar pela exceção. E não tem Exatamente. como, né? Então, falando de tempo, estamos chegando aqui ao nosso tempo desse episódio, mas a gente não vai encerrar o assunto nesse episódio. A gente vai pedir a Francisco para continuar aqui com a gente, para a gente fazer mais um episódio dedicado a isso, falando um pouquinho mais sobre como o neoliberalismo realmente vai afetando no processo de adoecimento psíquico, adentrando um pouquinho mais nesse processo de adoecimento. Então, a gente, quem sabe você nos dá um pouquinho mais de tempo para a gente falar um pouquinho desse assunto. Isso, muito obrigado, pessoal, e obrigado, Francisco, por esse primeiro momento, e vamos seguindo juntos. Obrigado a todos e a todas pelo convite também para vocês.